Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso podcast Conversa Solta. Eu sou a Aline Eu sou a Bia. e hoje nós temos um entrevistado aqui que ele é constelador também, psicanalista, estudante de filosofia, papai da Antonella e é um profissional incrível daqui de Jarinu também, Jefferson Paz. Seja muito bem-vindo. Bem-vindo. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado a todos que estão aqui assistindo com a gente, participando desse projeto incrível. Obrigado, Aline. Obrigado, Bia, tá? Já de antemão também um presente aqui em forma de gratidão. Olha, já pra começou. vocês, Presente. tá? Ai, muito obrigada. Ao mesmo tempo um spoiler, porque eu assisti o podcast aí com o Zé. E vocês falaram que gostam de livros. Sim. Então Obrigada. eu trouxe, tá? Em forma de gratidão. O meu inspiração. Depois Muito você me obrigada. empresta o seu, eu te empresto o meu. Combinado. Isso. Muito gente. obrigada. Obrigada. Eu que agradeço, Jefferson. obrigado pelo Gratidão. convite e eu tenho certeza que vai ser um momento muito especial de aprendizado e fico muito feliz em estar aqui. Ah, também nós pra que esse momento. ficamos, sempre vem para agregar um pouco de conhecimento e principalmente esse tema que nós vamos trazer hoje para vocês. Mas antes, se você ainda não está inscrito no canal, corre lá, ativa o sininho para todas as vezes que a gente entrar ao vivo você receber a notificação. E o nosso tema de hoje é um tema um pouco delicado, mas um assunto que cada vez está mais em evidência. E o conhecimento traz uma libertação. Eu tenho visto muitas mulheres, não, homens também, mas assim, vamos abranger as mulheres que é o público que eu trabalho, se identificando e conseguindo sair desses relacionamentos abusivos. Como tem sido o seu trabalho com os relacionamentos abusivos, Jefferson? É interessante você falar disso, é interessante o tema também, porque antigamente a gente não tinha acesso ao material que temos hoje, ao conhecimento que temos hoje, né? Hoje tem a internet, tem palestras, tem podcast, tem movimento, tem lives e as pessoas elas acabam tendo esse acesso maior para a informação, tá? Então a informação ela gera sim essa liberdade, essa libertação para sair e identificar também relacionamentos abusivos ou relacionamentos tóxicos, né? Antigamente, tá, as pessoas elas identificavam isso, só que de uma forma super natural, até não acreditavam estar vivendo num relacionamento abusivo, né? Que é a fase do relacionamento onde vem a paixão, aquele encanto, depois vem o amor e a paixão ela é cega literalmente porque ela não deixa ver, não deixa perceber agressão física, psicológica, verbal, tá? E automaticamente faz com que a vítima que está vivenciando isso no relacionamento, ela não perceba. Então vê tudo isso de uma forma totalmente natural. Até que a pessoa busca o conhecimento num podcast, numa live, num livro, numa palestra. A amiga que passou está passando pela mesma situação e aí tem um despertar. Fala, opa, peraí, eu vivo um relacionamento abusivo, eu vivo um relacionamento tóxico com ele, com ela, então isso já passa a não ser mais tão normal também. Então acredito sim, tá? A gente vive hoje numa sociedade onde esse tema já é comum, não é mais um tabu igual antigamente, tá? Antigamente as mulheres, elas até apanhavam e não podiam nem falar. Sim, eu acredito que nós, como consteladores, a gente entende um pouco, né, essa questão de antepassados, de ancestralidade. E o homem, na verdade, né, era uma cultura muito patriarcal. Então, o marido, ele tomava realmente o lugar do pai, daquela mulher jovem. Então, isso lhe dava o direito de bater nessa mulher. Claro, infelizmente, né? Infelizmente era o que acontecia lá Infelizmente. atrás e por muito tempo foi passando, né? Essa repetição de padrão continuou até que a mulher queimou o sutiã e disse: chega. Me liberto disso, né? E liberto outras mulheres também. Né? Exatamente. E é interessante esse grito de liberdade, né? Até bonito o trabalho que vocês fazem com as mulheres também, porque no dia a dia a gente não percebe que isso acontece. A não ser quando a mulher vem para uma terapia, para uma conversa, para um momento de acolhimento e ela consegue abrir o coração de fato, o que está passando no relacionamento.
né? E agressão no relacionamento tóxico, ela não vem só no verbal, mas vem no físico, não vem só no físico ou no verbal, vem no financeiro, vem no controle, vem no ciúme excessivo, vem na pressão psicológica que essa mulher sente dentro desse relacionamento, né? E ela acredita, infelizmente, que isso é comum. Você falou da constelação, muito bonita esse olhar, por quê? Às vezes aquela criança que cresceu naquela família onde ela presenciou um relacionamento tóxico do pai com a mãe com o pai, ela vê isso como totalmente natural, totalmente normal. E aí quando ela vive isso, ela presencia isso no relacionamento dela, até o momento que ela tem um conhecimento, antes disso, para ela era super normal Aquilo é o acontecer. amor, né? Aquilo é o Isso. casamento. Uhum, porque ela presenciou isso com os pais. Ela viu, por exemplo, o pai batendo na mãe, era o pai que sustentava, ou o pai traía a mãe. Então, para aquela criança, ela já foi crescendo nessa normalidade, onde ela entende que no relacionamento dela isso é normal, é comum. E aí quando ela adquire o autoconhecimento, quando ela vem para um conhecimento maior igual nós estamos tendo aqui, automaticamente cai uma fichinha, peraí, o que eu estou vivendo não é tão comum assim, não é normal tudo isso. Ela olha, né, no contexto familiar da constelação, ela olha para esse sistema e ela identifica, peraí, o que meus pais viveram não é normal. Eu estou replicando isso no relacionamento, eu estou repetindo um padrão de comportamento que não está saudável, nem para mim no relacionamento, muito menos caso o casal tenha filhos também, certo? Então é comum, né, você também que está nos assistindo, é comum você conseguir perceber isso, identificar isso, tá? Através do autoconhecimento, através de livros, através do autoconhecimento, através de terapia também, para saber lidar com tudo isso. Caso você queira ou não estar num relacionamento, precisa de ferramentas para saber lidar com isso. Sim. É Bia, muito tá tão bom. quietinha, né, Bia? Ai, tô prestando atenção, né, gente? É conhecimento, como a Aline falou. É muito importante a gente buscar o conhecimento e às vezes não entende porque tá passando por alguma situação. E aí temos terapeutas aí pra nos ajudar. E Jefferson, como que você começou nessa área? O que te motivou a ajudar as pessoas a lidarem com os próprios sentimentos, com o autoconhecimento? Como foi isso? Inteligente a pergunta. Eu gosto de uma frase que fala assim: ninguém leva o outro a um caminho que nunca trilhou. Então, se a gente passa num processo de dor, é porque a gente encontra nesse caminho a cura e leva outras pessoas para a cura também, que é o nosso trabalho. Né? A gente não vai ao médico se a gente não está doente. A gente não busca uma terapia se a gente está bem de fato. Então, o caminho do autoconhecimento ingressou lá em 2015. Eu fui a um treinamento, PNL, Programação Neurolinguística, e foram abordados N assuntos sobre gestão emocional, inteligência emocional. E aí veio essa paixão. Inclusive o treinador, é isso. Eu falei, uau, aqui está o propósito de vida. Cuidar de pessoas e ajudar pessoas nesse desenvolvimento. E o próprio treinador, ele era também psicanalista. Eu falei, preciso saber mais sobre isso. Aí, estudando, indo à fonte, vem o curso, vem a formação. Falei, uau, é isso. Esse é o propósito de vida. Ingressei nos atendimentos, depois logo em seguida, até hoje, e foi onde eu me encontrei. Era o que realmente precisava para essa existência. Esse é o meu propósito de vida, ajudar pessoas no caminho do autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Mas começou lá em 2015, através de um treinamento. E como é gostoso a gente descobrir o nosso propósito de vida, a nossa missão, né? De dizer, poxa, é isso. Eu não sei você, mas eu passei por vários caminhos até chegar na constelação, que foi o que eu me encantei e o que fez total diferença na minha vida. Mas quando você chega nisso, você fala, é isso, tudo faz sentido, né? É a cerejinha do bolo. Era o que faltava. Né? Então, autoconhecimento ou a liberdade de poder usufruir disso, literalmente, nos leva ao nosso propósito de vida. Mas antes vem a dor. A gente passa também por relacionamentos abusivos, tóxicos, né? Com pessoas, a vivência com pessoas narcisistas também.
tá? Seja no trabalho, seja na igreja, seja no relacionamento pessoal, interpessoal também, coletivo. Às vezes na casa, né, com os irmãos, com a mãe, Às vezes na própria família, em casa, né? E é onde vem a dor. E é onde vem o despertar também para a cura dessa dor. E é onde vem o propósito de vida que nos leva a cuidar de pessoas também. E hoje você sabe identificar um narcisista, assim, como que a pessoa identifica que ela está convivendo com esse perfil? Inteligente a pergunta. Olha que legal, né? Quando a gente fala de relacionamento abusivo ou relacionamento tóxico, a gente teve até o exemplo do relacionamento da Ana Hickman, Sim. né? E ali teve um grande despertar, as mulheres falaram, uau, peraí, eu acho que eu estou casada e eu acho que meu marido é narcisista. Jefferson, pelo amor de Deus, e agora? Tô ficando louca, Né? mesmo? Eu tô ficando doida, né? Como ele diz que eu sou É. doida. Então, o que acontece, né? Como a gente identifica? Tem todo um protocolo na psiquiatria, na própria psicologia também, né? Dos traços, a própria personalidade narcisista. E quando, por exemplo, a pessoa, né, o próprio paciente, ele traz isso à terapia, a própria moça, a própria paciente, ela já começa a identificar. Olha, ele é agressivo, ele é machista, ele bate em mim, ele bate nas crianças, ou ele até bate em mim, mas ele é um bom pai, tá? Ele tem ciúme excessivo, Jefferson, não é comum isso. Agora eu percebo que não é normal. Ou ele tentou me bater por conta do ciúme. Ele proíbe de estar com a família, com os amigos, de ir a lugares, de vestir tal roupa, me desvaloriza, não me motiva. E a pessoa, ela se vê ali num caminho sem fim. Ela se vê isolada. O próprio, né, vamos pegar o exemplo, o marido, ele vai isolando a sua parceira ao ponto que ela se vê. E ela também começa a identificar através de filmes, de conhecimento, da terapia também, né? E é onde a gente identifica como terapeuta, a gente fala, olha, desculpa, mas eu acredito que você está vivendo num relacionamento com um narcisista, tá? E depois de um trabalho terapêutico vem a questão, você quer saber como lidar com isso, já que você identificou e seguiu um relacionamento, ou hoje você tem força, amor próprio, forças para sair desse relacionamento? O que você deseja fazer? E aí é o próximo passo. Né? Tem a mulher que ela decide por algo maior, motivos maiores, estar num relacionamento e ela vai aprendendo a lidar com aquilo. Ou ela toma a decisão diante da terapia, que traz todo esse contexto, para ela se livrar disso e aprender uma nova fase também. Sim, é o que acontece muito, porque às vezes a pessoa não tem essa força para sair sozinha dessa situação, sozinha ou sozinho, porque pode ser homem ou mulher. Exato. E aí o que ela faz? Às vezes é dependente financeira, às vezes emocional. E como ela vai conseguir ir para esse próximo passo? Vocês que são terapeutas. Exato. Porque às vezes a pessoa está assistindo a gente aqui, a gente está falando desse assunto, está informando, mas como ela faz para sair disso? Esse relacionamento tóxico com o narcisista, né? Olha que interessante, você falou, às vezes ela não consegue sair por questão financeira. Que é o que acontece, né? Deixa que eu pago, você cuida das crianças, você lava, passa a cozinha. Na verdade, essa já é a manipulação do narcisista, né? Ele já manipula de uma forma em que a convivência é eu sou o provedor, você fica em casa. E assim, ele já amarra essa vítima, né? Que a gente pode dizer que é a vítima. Exato. E já dá aquele sentimento de eu preciso dele. E essa vítima, ela se sente impotente. Por isso que ela não consegue sair. E envolve todo um contexto também. Às vezes vem o financeiro, às vezes tem a questão dos filhos, às vezes tem os bens, tem herança, tem empresa, tem igreja, que o padre vai falar, o que o pastor vai dizer, vou perder meu cargo na igreja se romper com o casamento. Né? Às vezes tem empresa também, como vai ficar agora a nossa empresa. E às então vezes tem todo um emocional contexto, também, né? não que é? gera independência emocional. Mas olha que legal você falar da independência emocional, por isso que ela não consegue sair. Porque o narcisista, a pessoa, né, que ela está sendo tóxica no relacionamento, ela faz o outro se sentir inútil na situação.
ela gera esse sentimento de inutilidade. Que você não vai dar conta se eu não estiver do seu lado. Não. Sou eu que provenho, eu que tenho a questão financeira, a empresa é minha, o carro é meu, a casa é nossa. Você que vai abandonar a empresa, a igreja, o que as pessoas vão dizer, o que a sua família vai dizer, o que os nossos filhos vão pensar. E aí vamos pegar o caso dessa mulher, né? E essa mulher, ela vai se sentir totalmente incapaz para sair de um relacionamento. Como que eu vou dar conta das crianças, da empresa, da escola, do financeiro? O que a minha família vai dizer? O que a igreja vai pensar? O que lá na empresa eles vão falar sobre mim? Entende? Infelizmente não consegue sair tão fácil. Assim, não é fácil, mas é possível. Eu acredito Claro. sempre em focar nas soluções, né? Exato. Porque é difícil, mas se essa mulher ou esse homem, a vítima, no caso, começa a impor os limites e dizer até onde as pessoas podem ir, não aceitar mais esse tipo de abuso. Exato. Ela sai desse papel da vítima e aí ela consegue enfrentar. O que eu estou tentando trazer é uma esperança para as pessoas que se veem nessa situação de que é possível sair. Não vai ser fácil, muitas vezes não vai ter o apoio de ninguém mesmo, nem da família, nem de amigos. É você por você para dar limite e não Exato. aceitar mais. E sim, é possível. É difícil, mas não é impossível sair de uma situação dessa. A pergunta que eu fiz foi essa, né? Assim, e aí, como ela faz? O que pode fazer uma solução para isso? Para dar uma luz para quem se vê nesse momento. E aí sairia desse papel da vítima e sim da vitoriosa, da pessoa que venceu e conseguiu romper essa barreira e sabe dar limite para as pessoas. E a partir daí, essa pessoa identificaria todos os narcisistas na sua vida e daí não existiria narcisista. Ou como lidar com se a eles, pessoa né? concorda com o que esse narcisista está fazendo, ela vai se colocar assim, naquele lugar. Quando ele não enaltece, ou não dá valor, ou quer prendê-la, ela concorda. E aí, se você passa a não concordar com isso, simplesmente não tem o narcisista e não tem a vítima. E aí você segue a sua vida em diante e o narcisista segue a vida dele para lá também. Na Exato. verdade, pegando um gancho no que a Bia tá falando, o narcisista, a pessoa com o transtorno narcisista, né? Ela tem um ciclo, né? Então, para identificar, você precisa colher todas as informações, estudar o narcisista, né? Eu até anotei aqui algumas coisas, vamos ver se você concorda comigo. A primeira é a idealização. Então, quando você conhece um narcisista, o que seria a fase da idealização, Jefferson? Idealização é aquele sonho de criança. A menina, ela tá naquele sonho de princesa, onde o príncipe é aquele homem maravilhoso, glamuroso, que vai vir num cavalo branco e que vai suprir, né? Desculpa, eu ri. Olha, No não acredito em contexto- contos de fada, Olha. eu acho. Não sei É o bom, porquê. é bom, né? É. Teve um despertar Tá aí de bom. consciência, tá? E ao mesmo tempo, idealiza, fantasia. Aquela fantasia, aquele mundo onde possivelmente, tá? Pode ser também a partir de um trauma. Ou ela vivenciou relacionamentos dos pais que não foram saudáveis e ela idealiza, quando eu crescer, eu quero um relacionamento, uma família, um casamento e eu quero alguém completamente diferente do que meu pai. E aí ela busca. Mas aí E ela aí atrai encontra. o igual. E aí, ela, Por conta da carência. Entende? o reconhecimento da dor, né? Que já é Isso. conhecida. Então essa idealização ela é exatamente isso. É o fantasiar, é o imaginar. Tem aquela música, eu me apaixonei pelo que eu inventei de você. Né? Isso. Idealizou algo. Você falou de música, antes de vir pra cá eu tava ouvindo uma que falava assim, do Kid de Abelha, eu quero você como eu quero. Essa música É. E ela é de um bem relacionamento tóxico, abusivo, né? da Realmente. cantora.
Não é um realmente. como de quantidade, é um como de maneira, da Isso. maneira que eu quero. Que eu Ela for fala, impor. diz pra eu ficar muda faz cara de mistério. Uhum. Então, todo tempo alguém dizendo o que ela tem que fazer. É. Então, eu quero você como eu quero. E isso ela está idealizando. É do jeito dela. Será que a gente Da acha uma forma que música ela pra quer. cada... Ah, a gente Personalidade? acha. A Com gente certeza. acha. Eu gostei. Vamos fazer depois. Jefferson, certeza. segundo passo, o adestramento. O que é o adestramento num relacionamento abusivo? Legal. Quando a gente pega um animalzinho, a gente adestra, né? Tem que comer aqui, tem que beber água, esse é o cantinho das necessidades, tem hora para passear. Então, imagina comigo que você está isolada realmente numa ilha ou numa casa onde o abusador levou a chave e ele tem o controle sobre você. Isso é adestrar. Ele vai criticar a sua roupa, as suas amizades, a sua profissão, o seu financeiro. Nessa pressão psicológica, ele começa a envolver você ao ponto de você conseguir estar configurada da forma exatamente que ele quer. Entende? E aí a pessoa, ela perde a própria essência. Ela passa a viver a vida que o parceiro quer. Ela passa a ir a lugares que o parceiro quer. Ela passa, de repente, ela não tem nem amizades. Né? Jefferson não tem amizade, porque ele Só não tem quer. os amigos dos... Ele tem amigo que é amigo dele. dele, isso. Entende? Eu tenho amigo que são os amigos dele. Eu não posso sair, eu não vou passear, eu não vou pra academia porque ele tem ciúme, eu não posso conversar com uma amiga porque ele tem ciúme, ele fica bravo. Entende? Então, adestrar é exatamente isso. É encurralar a pessoa em tal situação de uma forma talvez até incisiva, pontual, ou totalmente natural, e a pessoa, pela carência, ela vai abrindo mão disso. Igual você falou da música, né? Diz pra eu ficar muda. Né? E a pessoa, ela vai se adestrando, ela vai se adequando exatamente àquilo que o narcisista, no relacionamento abusivo, está impondo. De forma natural ou de forma totalmente impositora. Ao ponto de um olhar, você já sabe o que a sabe. pessoa não tá gostando e aquilo Uhum. te destrói, né? Exato. Puxa, eu tô fazendo alguma coisa errada. Dei risada. Não gostou, já vi que ele não gostou. Ri muito Ficou com alto, ciúme falei porque alto. o fulano cumprimentou. Só pelo olhar a pessoa já identifica. Né? Porque já vem um medo, ela já começa a perceber isso. Tá? Então é uma forma com que o outro ele vai te pondo limite, estabelecendo o que você precisa saber, o que você precisa fazer e a forma com que você deve agir. E aí é triste, porque quando vem na terapia, no autoconhecimento, a pessoa fala, poxa, então eu me perdi de mim. Né? A pergunta da terapia, quem é você? Sócrates, né? Conheça a ti mesmo. Essa pergunta, quando a gente faz, às vezes, para algumas mulheres, elas já começam a chorar. Porque às vezes, É uma a pergunta bem grande forte. parte das vezes, elas nem sabem quem elas são. Elas se perderam tanto num relacionamento tóxico, da infância, relacionamentos, igreja, dia a dia, sociedade, que elas se perderam de si. Solidão não é a falta de amigo, de dinheiro. Solidão é a falta, é quando a gente perde a nossa própria essência, a verdadeira essência. E quando a gente pergunta quem é você na sua verdadeira essência. Não é aquilo que você faz, é você na sua verdadeira essência. E a pessoa que vive num relacionamento tóxico com o narcisista, ela se perde da verdadeira essência. Jefferson, a terceira fase que eu marquei aqui é a justificativa. O que você tem por conhecimento de justificativa num relacionamento abusivo? A justificativa, ela vem quando a própria pessoa, o abusador, ele impõe na vítima. Por exemplo, né, a gente falou isso um pouquinho lá atrás. Você tem certeza que você quer separar? Mas e a empresa? O que vão falar? E a igreja? Ou sou eu que banco a casa? Você é uma miserável, você não tem conhecimento, você nem trabalha. Você chegou onde você chegou porque eu que investi em você. Sim. Né? Nós temos a casa que temos porque eu comprei. Nós temos o carro que temos porque fui eu que comprei. Você quer largar seus filhos? Você tem certeza que vai largar seu filho?
Você vai abandonar sua família, jogar sua família no lixo? Então é uma espécie, ao mesmo tempo, de uma chantagem emocional, Tá. uma pressão psicológica. Você acha que cabe Né? aí também, por exemplo, eu te bati, mas porque você me irritou, você me Claro. fez fazer isso? E a mulher, às vezes, ela fala, eu acho que eu que sou a louca da história mesmo. Ela se convence. Eu exagerei. Eu exagerei, eu sou ciumenta mesmo. Eu não sei, tanto que ele fala isso que eu até acredito às vezes. Eu sou louca mesmo. Né? O justificar é isso. Às vezes mãe, né? Hoje, graças a Deus, acho que grande parte já não faz mais isso, de bater e ainda explicar, né? Você tá apanhando porque você riscou a parede. Então, pai e mãe batia antigamente, que não é o correto, né? Mas ainda justificava, você tá apanhando porque você respondeu, certo? Nesse caso que você falou, pode acontecer também. Tá? Você é a louca, surtada, e é por isso que eu fiquei com ciúme. Olha a roupa que você sai. É por isso que eu bati, por isso que você que me estressou e eu puxei seu cabelo. Né? Ou a mulher também, tá, gente? Tem mulher também que é possessiva, narcisista, que realmente ela vamos brincar, tá? Tem mulher que ela é endemoniada, aquela que perturba, tá? Não justifica, mas coopera. Da mesma forma que tem mulheres narcisistas também, que agride o marido, que bate, que arranha, ponta de ciúme e por aí vai. E aí justifica, né? Eu gosto de uma frase que eu aprendi numa empresa que falava assim, explica, mas não justifica. Né? E às vezes também não coopera. Então bati porque você cumprimentou ela, ou te arranhei, né? Porque você cumprimentou ele, não justifica, não explica. Partiu para agressão, já perdeu qualquer situação de fase emocional para estar num relacionamento. Já perdeu a razão. Lembrando, a agressão física ou verbal também, tá? Principalmente. Perdeu o respeito e já perdeu tudo. Ok. Quarto, distanciamento. É o famoso tratamento de silêncio que o narcisista dá, né? Isso é comum, tanto para o homem quanto a mulher, que é aquele silêncio, o distanciamento, principalmente às vezes na questão sexual. De vingança, uma na vingança. intenção de vingança, Isso né? também não vai, entende? Também não A vai. diferença é uma punição. Isso. E aí acontece dessa punição o distanciamento emocional. Começa a frieza, né? Aquela paixão, aquele amor, aquele encantamento que antes tinha. É claro, vem a frustração, vem a angústia, as agressões, né? O ciúme, a pressão psicológica, junta tudo isso. Mas acontece da vítima que está vivenciando ali, ela também se distanciar. Tá? Ou o abusador para com a vítima, ele acaba usando dessa estratégia até mesmo para que com a vítima perceba que ela possa se tornar cada vez mais codependente dele emocionalmente falando. É manipulação, né? Que é a manipulação. Percebe? Vamos para o quinto agora. Normalização. Tá. Essa parte você corta. A parte da normalização, eu acho que é ela dizer, mas ele é assim mesmo. É normal. Tá, bora Entendi. então. Então vamos lá. A quinta fase que eu anotei aqui, Jefferson, é a normalização. Tá. Como você vê isso? Isso é comum quando a gente conversa até com amigos, familiares, ou em terapia, ou no dia a dia, na fila do supermercado, né? Mas é normal. Eu sempre achei que ele fosse assim. Ele é nervoso. Né? Ele é nervoso mesmo. Né? Às vezes a pessoa fala, não dá bola para meu marido porque ele é nervoso mesmo. Ele é ciumento mesmo. Mas já não está mais dentro de uma normalidade porque acaba sendo uma falta de respeito. Né? Ou vamos brincar, mas é uma realidade drástica. A mulher fala assim, tudo bem, ele bate em mim, mas ele é um bom pai. Ela já normalizou isso. Ela vê essa condição como dentro de uma normalidade. Algo normal, é real. Oi? Uma barganha, né? Uma barganha. Mas ele não é muito bom nisso, mas nisso... Isso. Mas não falta arroz em casa. É. Tipo isso. Né? Mas aparecer com o olho roxo é perigoso. Né? Hoje foi um soco, amanhã pode ser uma facada, um tiro. Né? A gente não sabe. Então esse normalizar é exatamente isso. A vítima, né? A pessoa ela está tão condicionada a tal situação que ela passa a acreditar que de fato é normal. Ela acaba se adequando e se comovendo dentro da situação. E aí, voltando lá naquela pergunta que você fez, ela acaba se fazendo realmente, entrando no papel de vítima. E como que ela sai desse papel de vítima? Reconhecendo que já não é mais normal, através do autoconhecimento.
ou através da rede de apoio, achei muito bonito o projeto A Casa da Mulher em Jarinu, né, que traz esse acompanhamento terapêutico, esse olhar, palestras, esse cuidado, a defesa pessoal. É um investimento hoje para a mulher, tá? Além da rede de apoio também de amizade. Então, por exemplo, uma mulher, ela vai até esse encontro, ela participa desse encontro e ali tem um despertar de consciência. E aí ela sai do papel de vítima e consegue dar um passo. Ou ela vive no relacionamento nessa situação, ou ela sai desse relacionamento. Mas aí ela tem terapia, ela tem autoconhecimento, ela tem amigos, família, para não se sentir só, tá? É o que você perguntou lá no comecinho, né? Bom, respondido. Você vê como que é um contexto? Sim. Muito bem. É um ciclo, na verdade, né? E é um ciclo que, se você não rompe ele, ele vai se repetindo e repetindo várias e várias vezes. É igual aquela frase: enquanto você não entender, o universo vai te trazer de volta aquela situação para que você olhe, né? Exato. Eu percebi muito isso na minha vida. Às vezes só foram trocando os personagens, mas enquanto eu não aprendi a lidar com isso e a enfrentar o narcisista e me posicionar, as coisas foram acontecendo igual. É verdade. Só foram trocando. E outra pergunta. Tem uma última aqui. Não eram 6? Mas eu vou pra sexta agora. Ah, meu Segura Deus, eu quero falar um pouquinho sobre cada item. Gente, a Aline tá sendo narcisista comigo, Não, eu precisa não tô. falar aqui. Eu vou deixar essa pergunta pra Ela você. tá falando como ela quer que eu fale. É que o assunto tá tão bom, e a gente quer usufruir e aproveitar. Narcisista, na verdade, é a gente. Uau! Uau, peraí, Eu vou segura. Perfeito. Segura. Perfeito. Jefferson, e a sexta fase, que eu anotei aqui, a sexta e última, é a aceitação. A vítima, dentro do relacionamento tóxico com o narcisista, de fato ela passa a aceitar. Eu sou doida, surtada, né? Eu não tenho essa capacidade, ou realmente o relacionamento está assim por culpa minha. Ela já está condicionada numa situação de culpa, e aí é por isso que vem a aceitação. Não tem como mudar. Eu já falo a mesma coisa há mais de 20 anos. Deixei. Então cuidado, tá? Cuidado com aceitar, cuidado com essa zona de conforto que pode levar você a estar dentro desse relacionamento e aceitar. Então aceitar tem a ver com normalizar. É assim, já falei há 20 anos, não vai mudar, não vai resolver, esse é o jeito dele, mas já está frio a relação, o amor acabou já faz tempo. O respeito, a admiração, a ligação, o elo de amor já não existe mais. E aí a pessoa ela acaba estando nessa fase de aceitar onde tudo é normal, talvez para sofrer menos, mas é onde sofre mais. É como se ela desligasse uma chavinha de tentar mudar alguma coisa. Exato. E aí vai adoecendo o corpo. Com certeza. Vai Quando a ficando boca doente. cala, o corpo O fala. corpo fala. Renite, sinusite, tireoide, gastrite, câncer. Câncer. E aí a lista é gigantesca, Eu que tenho- são as psicossomáticas, né? Eu tenho um alerta, assim, interno. Eu me conheço, eu sei que quando eu tô numa situação, às vezes a gente vai deixando chegar lá no limite para tomar uma decisão. Quando eu percebo que o meu corpo já está dando sinais, eu tenho que tomar uma decisão urgente, porque daquele ponto em diante, aí eu não sei se eu consigo voltar sozinha. Aí a ladeira abaixo. Aí entro em ansiedade, eu já percebo os primeiros sinais. Legal você ter falado isso, né? Quem está nos assistindo às vezes pode se identificar com isso Conhecer. também, nesse caminho, e perceber que não está sozinho. Tem amigos, tem rede de apoio, tem terapia, autoconhecimento, livros, ajuda, a própria autoajuda, enfim, a fé, aquilo que você tem como algo que pode tirar você do fundo do poço. Não precisa chegar ao fundo do poço, né? O legal é que lá tem molas, e aí você pode voltar. Mas é interessante não precisar chegar a essa situação ao extremo, porque às vezes pode ser que o corpo não dê conta de reverter quando vem para uma doença física também. Certo? Certo? Faça a sua Posso pergunta. falar? Tô quieta, ó. Então, mas acontece o contrário também. Às vezes a pessoa,
é a própria narcisista. E aí ela coloca a culpa no outro como se ela fosse a vítima. E na verdade, quem tem os comportamentos narcisistas... Será que todos nós temos traços narcisistas? Em algum momento? Vocês falaram algumas coisas assim, eu me identifiquei em algumas. Tanto da vítima quanto do narcisista. Então, é o autoconhecimento mesmo, para você se identificar em você quando, por algum motivo, alguma emoção que você tem, assim, de ciúmes, ou... Você é muito ciumenta, dona Bia? Eu já fui, quando eu era mais nova, eu tinha muitos ciúmes. Hoje em dia não, que eu já me conheço. Mas várias situações que, por imaturidade, eu percebo que o narcisista, tanto que vocês deram vários exemplos, essa coisa de, você olhou pra ele ou você olhou pra ela e eu não gostei, é por insegurança. O narcisista, ele não é uma pessoa do mal. Ele também tem as questões dele. Não, pera. Pra resolver. Depende do tipo do narcisista. Tem um narcisista que ele é do mal. Narcisista também em vários momentos por questões que você tem pra resolver com você. Sim, mas, bom, vou deixar o Jefferson responder. Todos nós temos traços. Todos temos. Sim. Tá? Eu lembro uma vez, uma aula que o Márcio Aurélio, professor de psicanálise, ele falou assim, gente, todos nós somos narcisistas. A diferença é você dominar o narciso ou o narciso está dominando você. Entendi. Né? Narciso, da mitologia grega, é quando ele se vê ali, tá? Sobre aquele lago, sobre o reflexo da água, e ele se apaixona por ele. Eu sou lindo, eu sou belo, eu sou maravilhoso, não existe alguém tão belo quanto a mim. E aí ele vai em busca disso e acaba se afogando. Então ele se afoga em si mesmo. É uma doença, é uma patologia. A gente tem todos nós temos traços, mas tem os narcisistas que sofrem dessa patologia. É um traço É o de excesso, personalidade, tá? Horas é bom sermos, no bom sentido, um pouquinho narcisista. Horas a gente precisa. Né? Sabe aquela situação, por exemplo, uma reunião, uma apresentação, uma reunião de negócios, tá? E de repente o outro ele acaba ali numa fala, no comportamento, ele quer humilhar, ou ele quer se sobressair. E aí você precisa pôr aquela pessoa no lugar dela. E aí você precisa também, né, vamos falar assim, estufar o peito ali, falar um pouquinho de si, né? uma autoconfiança, né, aquele glamour, falar, opa, peraí, né, não é qualquer coisa. Né? Então é só um exemplo, mas assim, todos temos essa personalidade narcisista, todos nós somos narcisistas. Tá? A diferença é, no autoconhecimento, você dominar o seu narciso antes que ele domine você, certo? Mas se a sua dúvida é se você é uma narcisista, você não é, porque você tem empatia. O narcisista, ele não tem empatia pelas pessoas. Ele não consegue se colocar no lugar do outro, ele não consegue sentir a dor do outro, porque o mundo gira em torno do próprio umbigo. Não é isso, Jefferson? Exato. Tô aprendendo também aqui, gente. Exato. A falta de empatia pelo outro, a fome pelo poder, tá? A fome pelo poder, a inveja. O narcisista ele quer dá pra ver. perceber que eles são meio parecidos, né? É tudo primo. Tudo. Primo. É o São clubinho. todos, Postura é o corporal, clubinho, são todos jeito de primos. olhar, Todos arrogância. primos. Arrogância. Eu tava falando, a gente estava comentando até sobre um palestrante famoso e tudo mais, e da qual ele tem esse traço. Né? Se você assistir uma palestra dele com outro palestrante, né, você vai perceber que o outro palestrante, ele ouve e ele acolhe, porque ele quer aprender. Tá? Agora, se você prestar atenção ao próximo palestrante, ele olha de cima para baixo, ele tem aquela prepotência, sabe tudo, prepotência, pouco egoísta, ignorante, sarcástico. Tá? A questão do poder também, a questão do ego, o próprio ego elevado. Ser elogiado. Isso. Os aplausos, Então as não luzes, faz muito os sentido holofotes. para uma personalidade narcisista eu falar, por exemplo, nossa, eu fiquei muito triste com o jeito que você me tratou. Não, a culpa é sua. O que eu fiz de errado? O problema é seu. O que eu fiz? Você que é a doida da história. Eu não fiz nada. Sempre é do outro. Claro.
Ele vai falar, não fiz nada. A Isso culpa é coisa da sempre sua do cabeça. mundo, né? É. Ele é a vítima do mundo porque ele é tão bom e as pessoas não sabem reconhecer. A culpa é de Deus, a culpa é da política, a culpa é do pastor, a culpa é da esposa, do marido, dos filhos, menos essa responsabilidade que é dele. Ele não, o Entende? narcisista não tem autorresponsabilidade, né, Não, Jefferson? porque é mais fácil ele conseguir julgar e culpar, delegar a autorresponsabilidade, né? que é dele para o outro, terceirizando, do que ele assumir. Por que não assume? Porque exige humildade para assumir. Então o narcisista ele nunca vai procurar melhorar? Porque ele não é Sim. ruim, Então, por isso. Por que ele vai melhorar se ele Se é ele bom? já se ele sabe já é suficiente? bom. Se ele idealizou, se ele acha que ele é bom o suficiente. Vamos reformular essa pergunta. O narcisista vai buscar uma terapia, Jefferson? Dificilmente busca. Tá? O narcisista ele busca terapia, por exemplo, quando a esposa fala, olha, já tentei de tudo, tá? Ou você muda ou a gente separa de vez. Aí ele vai umas 3 vezes e fala que É. não precisa, porque tudo que o terapeuta falou Ele já... já Não, sabe. eu sei tudo que você está falando, Jefferson. Eu sei falar, ai, que bom, né? Só falta falar o que você está fazendo aqui então, tá? Mas ele vai em busca da terapia porque ele se sente obrigado para depois ele manipular, por exemplo, a esposa e falar assim, mas eu estou buscando terapia. Você não queria que eu fosse para Eu tô terapia? mudando. Eu estou mudando. Você não quer que eu mude? Eu estou indo para a igreja. Você não quer que eu vou para a igreja? Eu vou. Eu estou fazendo tudo que você quer e nada tá bom para você. E aí cai no sentimento de manipulação e culpa, para ele usar que de fato ele está correndo atrás de um prejuízo que não é dele. Sim, Percebe? tô fazendo porque você tá dizendo que eu Porque sou você assim. está mandando, você porque, está dizendo. porque eu sou louca, então. Para não eu me tô- sentir culpado também, porque pelo menos eu fui. Eu tentei. Entende? Então pode ser que ele mude se quiser. Qualquer pessoa, na verdade, tá? Ela pode ir para qualquer encontro, para qualquer terapia, para qualquer igreja, para qualquer reunião, palestras, treinamentos. Obrigada. Mas se a pessoa não quiser mudar, ela não vai mudar. Tem que querer. Narcisista tem cura? Não tem cura, mas tem tratamento. Se a pessoa aceitar em humildade, tá? A situação está onde está, porque eu também tenho responsabilidade nisso. Então eu quero a terapia, eu quero uma ajuda espiritual, um autodesenvolvimento, autoconhecimento para o meu bem e em seguida para a empresa, casamento, família, filhos e assim por diante, tá? Mas tem que querer, senão não acontece. Posso fazer uma pergunta? Você deixa eu falar? Jefferson, você acha que o narcisista ou a pessoa abusadora, ela se tornou alguém assim por conta de um mecanismo de defesa, talvez por algum abuso, muitas suposições, né? Mas um abuso que talvez tenha sofrido lá na infância, algum relacionamento tóxico, talvez com a mãe, com o pai, e num mecanismo de defesa ela começou a controlar e querer atacar e ter o controle de todas as situações, as pessoas, para que ela não se sentisse vítima de novo. Você acha que tem sentido o que eu te perguntei? Claro, Você acha que... claro. Tem total sentido. Se você perceber que você já... Primeiro passo, você identificou aqui que você está num relacionamento tóxico, certo? E que você está num relacionamento com um narcisista. Segundo passo, você, além de identificar, é perceber exatamente o que você perguntou. Peraí, ele ou ela é assim, mas os pais também são. Jefferson, meu sogro é igualzinho. Tem uma frase Minha que sogra é diz, igualzinha. a fruta não cai muito longe do pé. Já ouviu essa frase? E pelo fruto você conhece a árvore. Isso. Então, se de fato, tá, aquela criança que ela conviveu ali, pai e mãe narcisista, ela criou um mecanismo de defesa. Então ela vai replicar, tá, o que ela vivenciou e aprendeu em família, isso olhando já num olhar sistêmico também, tá? Ela vai replicar isso para o próprio relacionamento. Então é um padrão de comportamento. Ela está repetindo o mesmo padrão de comportamento da qual ela já viu isso nos pais. Certo? Respondido? Mas e se essa pessoa, ela... É possível ela enxergar isso e tratar isso?
A Bia quer achar cura pro Com- narcisismo aqui. Bia, você Porque tá se muito eles empática. também são vítimas, eles não podem fazer algo pra melhorar isso neles? Pode. É que eu sempre levanto várias, Tá certo. várias alternativas. É interessante pensar nesse lado. Essa pergunta, ela é muito legal. Você perguntou antes a questão também se tem cura, mas tem a ver exatamente nessa pergunta. Precisa reconhecer. Ele vai buscar ajuda, tá? Ele pode tratar, ele pode tomar uma medicação, ele pode ir para terapia, ele pode melhorar o comportamento dele, dela, tá? Mas tem que querer. Mas é tão fácil, por que que não quer? Porque implica no ego. Entende? Por que que eu vou mudar se eu sou perfeito? Tem gente que fala assim, eu nunca erro. Fala, opa, cuidado. Percebe? Conheço pessoas que usam essa frase. Eu nunca erro. Que já é uma fala também narcisista, né? Então, primeiro, eu tenho que ter a humildade de reconhecer e depois buscar ajuda. Aí pode mudar. Não tem cura, mas tem tratamento. Eu acho que Percebe? seria um autocontrole, né? Uma autoobservação. Opa, agora eu estou sendo, né, tendo algum comportamento narcisista com o Jefferson. Então deixa eu me policiar aqui para eu parar de Isso. agir dessa forma. Que é o que a gente falou, todos somos. Mas é você controlar o seu narciso. Antes que ele controle você. E vocês como terapeutas, vocês já chegaram... É paciente que fala? Eu digo cliente porque eu Tá. trabalho na constelação, mas o É paciente. é Na paciente minha área porque é ele é paciente. psicanalista. Isso. O paciente chega a vítima, chegaram vítimas para vocês. Já chegou para vocês algum narcisista reconhecendo que ele tá fazendo mal ou que o companheiro apontou e falou, olha, meu companheiro, minha companheira me falou que eu sou um narcisista, mas eu não acho isso. Chegou algum para vocês? Ainda não. Eu acho que depois desse podcast pode vir alguém que reconheça. Olha, eu assisti, eu me identifiquei, eu sou humilde, eu vou buscar ajuda. Mas ainda não chegou. O oposto já. Nem sei o que eu estou fazendo aqui. Minha esposa quer que eu venha aqui, então vamos ver o que vai dar, né? Porque Perdido. vem lá na humildade, tá? Mas assim, na sua pergunta, eu vim porque eu identifiquei, tá? Eu assisti lá o podcast, eu me identifiquei. Não existe isso na cabeça deles. Pode até existir, na humildade de reconhecer, tá? Pode existir, tá? Mas até então ainda não chegou ninguém. Talvez no podcast de agora em diante chegue alguém que se identifique Olha só, nessa hein? humildade em querer tratar. Porque E evoluir eles não também, sentem amor, eles não têm... Por exemplo, eles têm filho, eles não amam os filhos. Ou eles são narcisistas apenas com uma pessoa. Legal. Assim. Eles amam, só que é um amor possessivo, é um amor doentio. Quem não ama é psicopata. Tá. Tá? Então eles amam, eles só não têm a empatia, que é se pôr no lugar do outro. Percebe? E quando fala, por exemplo, a gente está focando bastante no casamento, que é o que eu acredito, onde a gente percebe na sociedade, né, no nosso hall de amizades, que isso é tão comum acontecer. Mas voltando nessa questão, ele ou ela pode amar o parceiro e a parceira, mas isso se sobressai nesse amor tóxico, nesse amor que é doentio, nesse amor que aprisiona, nesse amor que tem uma pressão psicológica, uma agressão física. Porque- Ele entende que na linguagem dele é um amor. Então, se eu tô entendendo, desde o começo aqui, dessa conversa, os narcisistas, então, eles só aprenderam desde a infância essa forma de amar. Exato. Porque eles também são vítimas de pais narcisistas. Sim. Então, eles não sabem fazer diferente. E por isso eles atraíram uma pessoa que é a vítima. Uhum. Então, o narcisista é vítima também. Sim. Toca aqui. Foi o que eu entendi? Na verdade, Perfeito. o narcisista ele busca um suprimento, né? A vítima é um suprimento para ele, porque ele precisa se sentir amado e valorizado. Então ele busca alguém que não tem o amor próprio suficiente que vai dar todo esse amor para ele. Exato. E é uma vítima, Bia, porque olha que interessante. Por detrás de cada um de nós adulto tem uma criança. A gente fala em terapia criança interior, né? Por quê? O que é essa criança interior? É a sua essência, quem você já foi, é quem você é. São as dores, os traumas, as angústias, as alegrias, o histórico de vida até aqui. Então é a nossa criança interior,
certo? Por detrás dessa vítima, por detrás desse adulto hoje que somos, tem a nossa criança ferida, que é o contexto que você falou. Já cresceu num lar doente, tóxico, pode desenvolver sim, tá? Então, gente, como o narcisista também é uma vítima, a gente não precisa dar tanto peso para as coisas que ele faz com a gente. Porque no fundo, ele também nem sabe o que ele está fazendo. Então, você não precisa concordar e entrar nesse jogo todo. Exato. Só que a dificuldade que eu vejo e que eu já passei também é o falar não. É o colocar limite. Exato. Embora, às vezes, ele pode saber o que ele está fazendo, porque daí vem a manipulação. Igual aquela música que a gente falou, eu quero você como eu quero. Então tem que ser do jeito que eu quero, quando eu quero, a hora que eu quero. E se não for assim, então ele tem esse estado de consciência também, porque daí parte para manipulação. Exato. Ou, complementando o que você falou, que está certo, atitudes e comportamentos que podem ser de forma totalmente inconsciente também. E vários níveis também de narcisismo, né? Existe sim esse narcisista um pouco mais vítima, carente, que ele só quer uma atenção, ele só quer se sentir amado, lindo, maravilhoso, mas existe também o narcisista invejoso que ele quer te destruir, não é isso? É aquela famosa frase, né? As pessoas querem te ver bem, mas não melhor que elas. O narcisista quero ver bem, mas não melhor que eu. Porque senão ele vai te destruir. Eu acho que você falou algo parecido numa fala um tempinho atrás. Estou doente. O narcisista vai falar assim, mas você está doente? Eu estou pior. Comprei um carro, mas qual carro? Eu comprei outro. Fui viajar para a França, mas eu fui para o Canadá. Eu fui para Ubatuba, mas eu fui para Paris. Eu tô Entende? cansada. O Não, dele é melhor. Você está cansada do quê? Né? Eu que estou cansado, trabalhei, fiquei em pé o dia inteiro, corri, solzão, chuva. Tudo dele é o melhor, tudo ele fez, ele faz, essa grandiosidade que se sobressai, que é o alimento ao ego. Sim. E você falou algo muito legal, que você falou assim, às vezes a pessoa, ela retrata o outro como narcisista, mas ela também pode ser a narcisista, que acontece também muito isso. Né? Às vezes o paciente está ali, mas daí vai caindo a ficha e fala, opa, peraí. Peraí, mas eu faço Eu acho que a narcisista é mais ela do que ele. Eu acho que é mais ele do que ela, né? Ninguém fere sem antes ser ferido. Então, está tendo uma contração que não justifica, mas colabora, mas o comportamento dela. Por exemplo, assim, tá o casal e aí ela ficou com ciúme, tá? Ela ficou com ciúme e arranhou ele. Entende? Ou brigou, bateu, xingou, puxou o cabelo. Entende? Então, o comportamento que ele teve, que também foi tóxico, não justifica, mas coopera numa atitude que foi desagradável da parte dela. E, Percebe? gente, o que eu tô percebendo aqui é que esses dois e todos os terapeutas que trabalham no autoconhecimento para ajudar pessoas fazem um trabalho maravilhoso, porque tanto a vítima quanto o narcisista precisa se conhecer. A importância do autoconhecimento. Exato. E pessoas como vocês que têm essa missão linda de ajudar a se entender, ajudar as pessoas a se enxergarem realmente. É maravilhoso. E eu fico muito feliz de poder conhecer o Jefferson, ter contato com a Aline. Porque, gente, é possível, basta a gente se conhecer e querer tanto um lado quanto o outro. É mais ou menos como no direito, né? Todos nós temos o direito à defesa, uma ampla defesa. Então, mesmo que você está sendo acusado de algo, você tem o direito de se defender, você tem o direito de buscar ajuda, de buscar autoconhecimento. A diferença é se a pessoa quer, né? Nós não mudamos o outro. E se a pessoa não quer, segue você e se cuida. Exato. No momento que a pessoa quiser, ela vai procurar ajuda. Se não quiser também, Tem, paciência. tem uma frase que diz assim, tá até no Instagram. O que você faz quando alguém não te trata bem? Aí a resposta é, eu me trato bem e vou embora. Né? Então a gente não pode exigir do outro ser bem tratada, ser amada, né? Começa que se tem que exigir, Já tá errado. Já começou errado, né?
O amor, ele é livre, ele tem que ser dado livremente, né? Mas sabe que você estava falando e me veio uma outra questão. Nós atraímos, né, esse relacionamento tóxico, porque algo em mim está doente, eu não busco um relacionamento saudável, eu busco algo para atingir a minha dor, né? Então, um exemplo, uma pessoa que sofreu rejeição na infância, ela vai buscar um parceiro que a rejeite, porque é uma dor conhecida, não é? E ela vai continuar e permanecer nesse relacionamento querendo ser vista e querendo ser amada da forma como ela gostaria de ter sido amada lá na infância. Exato. Para Freud, tudo volta na infância. No olhar sistêmico de Bert Helling, tudo volta também à constelação, ao ramo familiar, ao sistema familiar, né? Nesse sistema familiar, essa é a pergunta, a falta que faz falta. O que faltou para aquela criança? Reconhecimento, amor, respeito, carinho, atenção. Essa criança cresce, ela vai buscar isso num relacionamento, no outro. É o que Lacan fala, eu me vejo no outro. Eu sou reflexo para o outro, espelho reflexo. E o outro é espelho reflexo a mim. E o autoconhecimento mostra que você não precisa buscar nada disso no outro. Não, já é completo. E a constelação já é feliz. também. Você já leu Onde Estão as Moedas? Já. De Joan Garriga? Uhum. E é incrível, a Bia também já leu. Ah, é o Gini que me mandou até esse livro. É um livro incrível, porque ele nos mostra que nós precisamos aceitar os nossos pais e o que eles tinham para nos dar, as moedas, né? Que é um símbolo do que eles tinham para nos dar. E quando nós aceitamos essas moedas, a gente não busca em outras pessoas. Exato. Né? E aí nesse livro é o exemplo de duas pessoas, uma que aceitou as moedas e outra que não aceitou e saiu para a vida buscando moedas em outras pessoas. Então é muito interessante e é exatamente isso, aceitar que talvez a infância não tenha sido exatamente como a gente gostaria, né? Mas ok, foi o que eu tinha que viver, era o que os meus pais tinham, e o que eu faço com isso? Eu faço algo de melhor, eu busco algo melhor, né? Ao invés de ficar ali remoendo aquela dor e buscando dores parecidas nos relacionamentos. Esse é o processo de cura. Entender que pai e mãe deu o que foi suficientemente bom. Foi na medida deles. Lembra da idealização? A criança idealizou e aí vem algo que não é suprido ali. É uma frustração daquela expectativa que não foi suprida. Eu queria mais, né? Isso. E aí é onde entra num relacionamento tóxico. Desejando ter aquilo que na cabeça dela, quando criança, os pais não deram. Mas é entender que os pais deram aquilo que foi suficientemente bom. Então, antes de entrar num relacionamento, seria indicado todo mundo fazer alguma coisa para ter um autoconhecimento. Uma constelação. Pelo que eu entendi, entra assim, em relacionamentos crianças, duas crianças. Basicamente, comportamentos de crianças. Ou feridas ou curadas. Pessoas curadas curam pessoas, pessoas feridas ferem pessoas. Sim. Então é interessante, mesmo já para quem está num relacionamento, né? Vou fazer terapia, vou ficar bem, vou me curar, depois eu busco alguém. Seria o ideal, mas para você que já está num relacionamento e passo a passo que identificou tudo isso, como lidar com isso, é de agora em diante exatamente nesse olhar. O olhar de amor, o olhar de respeito, o olhar de gratidão, o olhar de reconhecer que você chegou onde chegou, mas que pode ser diferente. Dá para ter um relacionamento saudável, né? Com certeza. E começa principalmente da gente para com a gente mesmo. Depois vem para com o outro. Que legal o nosso bate-papo de hoje. Eu acho que o nosso tempo já está excedido, né, Bia? Podíamos ficar aqui, nossa, por horas conversando sobre esse assunto, porque realmente é um assunto muito instigante, né? Voltaremos então. Vamos fazer uma Próximos parte 2. capítulos. Vamos fazer uma parte 2. Próximos capítulos. E aí a gente abre uma caixa de perguntas, para as Legal. pessoas mandarem essas perguntas e a gente vai respondendo, Maravilha. né? Maravilha. Muito obrigado pelo convite mais uma vez, gratidão a você. Se você identificou, busque autoconhecimento, sua família, seus amigos, terapia, mas tem solução, tem que querer, esse é o passo. Dê a você aquilo que o outro não pode dar. Tem coisas que só nós podemos fazer por nós. Estamos bebendo água, só eu posso beber por mim.
Eu posso falar para você que é bom, Sim. que é saudável, mas aí você tem que querer ou não. Tá? Então, esse é o aprendizado que eu quero deixar. É um assunto bem complexo, provavelmente iremos voltar novamente a falar sobre tudo isso, mas guarda isso. Amor, carinho, respeito, atenção, e você pode dar a você aquilo que você busca no outro. Perceba que você já é feliz, você não precisa ser feliz, você já é. E aí quando o outro vier, ele vai transbordar isso, ele não vai completar. Quando completa, se o outro for, você volta a ser vazio. Não existe Então, metade da transbordar. laranja, né? Não, Fábio Júnior estava errado. Não Desculpa, existe. Fábio Júnior, Não mas- existe. Não São dá. duas laranjinhas inteiras que se juntam, não tem esse negócio de Não. metade, tampa da panela. Não. Pra todas as mães e as tias que amam o Fábio Júnior. É, Mas vamos ressignificar, né? vamos. Então, gratidão imensa, muito obrigado Obrigada, por esse Jefferson aprendizado. Paz. Você é paz assim o tempo todo ou só no seu nome? Aprendo a ser através do autoconhecimento. Nem sempre foi assim. Às vezes não, às vezes a gente perde a paz, né, pelas injustiças, pelas situações da vida. Mas aí que tá, como lidar com aquilo que está acontecendo. Esse também é o caminho do autoconhecimento. Sou paz o tempo inteiro? Não, acho que nem Buda era, né? não. Cristo também teve que aprender a ser nessa evolução. Mas a gente aprende, com certeza. Legal. Jefferson, gratidão, viu? Foi enriquecedora a nossa conversa aqui. Eu que agradeço. Eu tenho certeza que muitas pessoas, não vou dizer só mulheres, mas muitas pessoas vão conseguir identificar aí os relacionamentos tóxicos que Exato. estão vivendo e de repente buscar aí algumas saídas, né, para ficarem melhores, mais saudáveis, enfim, mais felizes. Exato, porque merecem. Gratidão, viu? Gratidão. Muito obrigado. Até o próximo.